Sala TUSP, o podcast do Teatro da Universidade de São Paulo. Uma sala virtual onde a gente conta histórias da história do teatro. Olá, ouvintes do Sala TUSP, nossa sala virtual, onde a gente conta histórias das teatralidades brasileiras. Que saudades! Sim, nós voltamos. Eu, Maria Tendlau, desde São Paulo, capital. E eu, Chico Pérez, desde Bauru, porque a gente não saiu da cidade ainda, né? A gente continua na cidade do interior, mas a gente está muito feliz de receber vocês aqui na nossa sala. Só não repara a bagunça, porque a sala continua como ela sempre foi, né? Caros ouvintes, como vocês sabem, nós começamos a gravar este podcast durante a pandemia de Covid-19. E tentamos, como pudemos, continuar com a sua sazonalidade depois que voltamos ao trabalho presencial. Pois é, não deu, não rolou. Acontece que o Chico e eu somos orientadores de arte dramática do TUSP, o que significa exatamente que fazemos de tudo e ainda sorrimos para a multidão. Neste meio tempo, Chico Pérez se tornou chefe de sessão, vulgo o cara que resolve. E Maria Tendlau se tornou coordenadora do TUSP Butantã, vulgo a única funcionária. E nós nos perdemos nos azáfamas das demandas corriqueiras e extraordinárias do dia a dia. Mas, infelizmente e tristinhos, por não termos mais nossa sala de conversas, resolvemos e fizemos acontecer a possibilidade de gravar um podcast por temporadas temáticas. E assim, voltamos retumbantes com essa temporada sobre o teatro universitário brasileiro em razão da primeira Mostra Nacional de Teatro Universitário do TUSP. E assim, desse modo inédito e imprevisto, iniciaremos nosso primeiro episódio da maneira também não usual. O que vocês ouvirão neste primeiro episódio não é uma entrevista. Esse episódio de estreia traremos para vocês 2 artigos, lidos como em primeira pessoa, por estes que vos falo, publicados na revista Dionísios, de 1978, o ano que eu nasci. Bom, para quem gosta, tem curiosidade ou precisa fazer uma pesquisa sobre o teatro brasileiro, ocorre muito, sabe, Chico? As pessoas precisam fazer pesquisa sobre o teatro brasileiro. A revista Dionísios, revista do Serviço Nacional de Teatro do Ministério da Educação e Cultura, com edições de 1949 a 1980, é um deleite e pode ser consultado em números digitalizados na página da Funarte, que vai estar aqui embaixo no descritivo o endereço. É incrível. Mas o número 23 da revista, especificamente, foi dedicado a 2 importantíssimos grupos do teatro estudantil e universitário nas décadas de 40 e 50. Segundo a nota introdutória da edição, o Teatro do Estudante Brasileiro, capitaneado pelo grande Pascoal Carlos Magno, e o Teatro Universitário, aqui nas palavras de sua importante integrante Jerusa Simões, foram movimentos teatrais de considerável duração e muita consequência, além de todo um caráter de pioneirismo que o segue lado a lado. Para quem quiser saber mais sobre o Pascoal, ouça o nosso episódio 45, Pascoal Carlos Magno, o Gigante, com a pesquisadora Fabiana Fontana. E seguimos agora com as palavras desses 2 artistas, contando sobre a experiência dos 2 grupos. O Teatro Universitário Jerusa Camões. Eu era aluna da Escola Nacional de Música, fazendo curso de canto com a professora Anícia Silva. Foi ela que me contagiou pelo teatro. Fui eleita para a presidência do diretório acadêmico e tinha de realizar algumas atividades em minha gestão, concertos, excursões e outras iniciativas, sabe, muito comuns ao movimento estudantil na época. Foi daí que surgiu a ideia de criarmos um grupo de teatro na escola. Tínhamos uma sede ótima na Rua do Passeio, auditório, palco, enfim, tudo à mão, né, para fazermos alguma coisa. O pessoal ali era todo ligado à música, então optamos pelo teatro musical. Surgimos com um espetáculo chamado Filigranas, uma fantasia musical, conforme então se dizia. Isso foi elaborado por mim e pelo Hugo Lacorte Vitale, sabe? Um rapaz muito inteligente lá do Jaboticabal. Ele estava no Rio fazendo o curso de Direito.
Andou por uns tempos no TU, depois foi de novo para São Paulo. Chegou a ser prefeito de Presidente Prudente. Elegeu-se mais tarde como deputado. Foi, inclusive, secretário do Interior no governo Laudo Natel. Há tempos ele me disse que ter escrito filigranas foi a coisa melhor que ele fez na vida. No espetáculo, apresentávamos trechos da Cavalaria Rustiana, da Bohème, do Rigoletto, intercalados por esquetes, poesias e qualquer coisa a mais, sabe? No fim, fomos muito aplaudidos e incentivados. E assim fomos em frente. No trabalho seguinte, complicamos mais um pouco, usando roupas do acervo de figurinos do municipal. Era um tipo de concerto. As áreas eram interpretadas e vestidas a caráter. Aí o negócio pegou mesmo. Foi um sucesso que amadureceu a ideia da criação do teatro universitário. Naquela época, o estudante era muito bem aceito pelas autoridades, era carinhosamente tratado por todos. Ninguém fugia do estudante. E assim conseguíamos tudo o que precisávamos para os nossos espetáculos. Tudo emprestado, né? Condução, roupas, cenários. Até profissional trabalhava de graça para nós. Aí vieram as operetas, depois as comédias. Mas nosso trabalho era bem estudantil mesmo. Inclusive, em termos de teatro profissional, nem tomávamos conhecimento do que acontecia pelo Rio. A nossa vida era muito agitada, porque, além de participarmos do nosso grupo de teatro, nós participávamos das entidades acadêmicas, dos diretórios, cursávamos faculdades, uma loucura. Só frequentávamos o Teatro Municipal porque o diretor de lá nos oferecia convites sistematicamente. Por outro lado, havia uma certa distância entre os amadores e os profissionais, principalmente os mais famosos. Havia mesmo uma certa diferença, um certo desentendimento. Um não ligava tanto para o outro. Naquela época existia, lado a lado de nós, o Teatro do Estudante, do Pascoal. Ele era amigo da gente, pessoa sensacional. Nos socorremos em muitas dificuldades. Contudo, se existíamos em paralelo, na mesma cidade, no mesmo período, nem por isso éramos grupos muito íntimos, apesar da cordialidade recíproca. O fato é que vivíamos em ritmo de companhia profissional, cheios de obrigações, embora não recebêssemos individualmente qualquer dinheiro para trabalharmos. Passávamos dias e mais dias ensaiando nossas peças. Depois, cada um de nós tinha nossas obrigações estudantis e, assim, o tempo nos impedia de maior entrosamento. Eu costumo dizer que o teatro universitário, enquanto instituição, nasceu realmente quando o ministro Capanema nos entregou algumas salas da sede da União Nacional dos Estudantes, da UNE, lá na Praia do Flamengo, 132. Por ali nos estabelecemos, lá perdíamos ou ganhávamos, não sei, nossas noites, nossas férias, produzindo os espetáculos que cumpriram o determinado pela dotação que recebíamos do Ministério da Educação. Ai, como me lembro da Natália Timber, gastando todas as suas férias de estudante ensaiando o Hélio Souto, que achávamos muito talentoso e queríamos lançar numa montagem. Dos ensaiadores que tivemos, a mais constante, na verdade, foi Esther Leão. Ela também fora uma das iniciadoras, junto com o Pascoal, do Teatro de Estudante. Foi quem ensaiou o maior número de peças do TU. Trabalhava os atores exaustivamente, toda uma técnica peculiar que transmitia muito bem a seu jeito. Além da Dona Esther, tivemos o Mário Brasini, que nos surgiu e nos supriu com muitas inovações. Fomos dirigidos igualmente por Lambertini, Adacto Filho, Fronzi, o Pamplona, mas raras vezes. O TU tinha como proposta definida fazer teatro qualquer que fosse, como diversão, sem grandes revoluções cênicas, coisas que nos alegrassem a vida. Por isso éramos um grupo alegre, interessante. Usamos e não usamos o ponto. Eu digo isso porque, em termos de história do teatro daquela época, sempre vem lá a pergunta do pesquisador: vocês ainda usavam o ponto? Como se uma coisa ou outra fosse tão importante assim. A gente usava um tipo de ponto que se chamava socorro. Não era o ponto da caixa no palco, era um ponto na coxia, escondido. Não para dizer o texto, mas para auxiliar, socorrer mesmo. Daí o nome, se necessário.
O caso é que nosso trabalho era sempre bem aceito. Havia, às vezes, probleminhas familiares com relação aos pais ou mães dos nossos atores. Não digo que fossem preconceitos com relação ao teatro. As famílias temiam, né, que no TU seus filhos abandonassem os cursos universitários que faziam, deixando de ser doutores para serem intérpretes. Mas olha, isso acabou mesmo acontecendo com muita gente, com o Sérgio Brito e com o Paulo Fortes, por exemplo. Um deixou de ser médico, o outro deixou de ser advogado. Pegaram o micróbio do teatro, como se dizia na época. O Fernando Torres também abandonou a medicina pelo teatro. O Sérgio, quarto-anista de medicina, passava noites e mais noites ensaiando conosco. Morava em Vila Isabel e pela manhã, na hora da faculdade, estava exausto. Acabava matando as aulas, isso assustava as famílias, né? Havia outras coisas mais, que, sei lá, nem vale a pena falar aqui. Coisas que dificultavam o trabalho da gente. Hoje é tudo mais fácil, fazer teatro virou moda até sair em desfile de escola de samba. Há muito mais liberdade nesses termos, porque coisas que são agora consideradas normais, naquela época, eram esquisitas para todo mundo. No sentido de contribuir para essa alteração de mentalidade, acho que o nosso trabalho foi significativo. Por isso, costumo dizer que fomos necessários no nosso tempo. Mas sei também que hoje não seríamos mais necessários naquilo que o fomos. É outro objetivo de renovação dos valores e das ideias. O que eu lamento é ser agora muito mais difícil para se fazer qualquer coisa. No tempo do TU, se a gente precisava disso ou daquilo, onde íamos pedir, conseguimos emprestado, todo mundo nos ajudando. Hoje não existe mais isso. Depois, com a mudança de padrão de vida, todo mundo, até para levantar uma palha, tem mesmo que ser remunerado, senão não dá para viver. Nós ensaiávamos até 1 ou 2 da madrugada na Praia do Flamengo. Terminando o ensaio, íamos calmos e serenos para casa. Pode ver se qualquer um pode se arriscar a andar com calma e sem preocupação às 2 da madrugada pela Avenida Copacabana. Depois, o apoio ao estudante, naquele tempo, era coisa de contar prosa, viu? Era apoio mesmo, e confiança. Desde o governo até o crítico mais exigente estavam sempre dando apoio ao nosso teatro. Nossos espetáculos faziam o maior sucesso. Nossas casas ficavam superlotadas de gente. Pessoas das mais variadas posições sociais, desde o povo mais simples até intelectuais. Fazíamos espetáculos também em quartéis, em fábricas, escolas, fora dos teatros tradicionais, sabe? Coisa, então, não muito comum. Assim, com o nosso teatro, estávamos sempre nos movimentando. Certa vez, a União Nacional dos Estudantes, a UNE, e a União Metropolitana do Estudante, a UME, estavam sem recursos. A verba do governo não era muito pequena, então surgiu a ideia de fazermos um parque de diversões em sociedade com alguém que desse, então, 50% dos lucros para as 2 entidades. Encontramos um homem que topou o negócio conosco, desde que nós conseguíssemos que a Light arranjasse geradores especiais para mover as máquinas do parque, porque ele tinha todos os brinquedos de um parque de diversão. Mas, além dos geradores, não tinha lugar. Aí ele queria também que nós arranjássemos o local para ele. Um local que fosse movimentado, de preferência a Praia do Rossel. Uma loucura. Como íamos conseguir isso? Mas o caso é que precisávamos do dinheiro, então começamos a nos movimentar, a pedir a um, a outro, fomos a ministro, a todas as autoridades, até que, veja só, o próprio presidente da República concedeu autorização para instalarmos um parque de diversões por tempo indeterminado na Praia do Rossel. Então, fomos fazer o parque. Aí surgiram outras dificuldades. Era preciso cercar o parque, porque senão o pessoal entrava sem pagar o ingresso. O caso é que não tínhamos dinheiro para madeira. Fomos ao Ministério da Guerra e o ministro mandou os soldados cercarem o parque. E assim se instalou nosso parque. Tudo de graça, pois naquele tempo era mesmo tudo mais fácil. Era um parque bem bonitinho. E para o parque chamar a atenção, lá foi o TU se apresentar para apresentar comédias, operetas, esquetes e shows no parque. Pois é, o TU fazia de tudo um pouco. Fizemos o maior sucesso. Eu sei que a coisa durou, sei lá, uns 6 meses, e a UNE e a UME melhoraram muito de situação financeira.
Tínhamos até uma boatezinha no parque. Que tempos, meu Deus! Nesse parque chegamos a remontar a Viúva Alegre. Fazíamos também excursões. Um colega chegava e dizia que a maternidade, sei lá de onde, estava sem fundos, precisando de alguém que ajudasse. Pronto. Providenciávamos com as autoridades as passagens de graça pela Central do Brasil e lá íamos nós fazer a peça em benefício da tal maternidade, ou sei lá. Nem sabíamos quanto dava de bilheteria. O que nos interessava era ajudar, sabe? Voltávamos para o Rio logo depois do espetáculo. Foi com esse espírito que mais tarde ingressei no quadro de funcionários do Ministério do Trabalho no Serviço de Recreação Operária, levando teatro e outras formas de diversão a fábricas, praças públicas, e onde se oferecesse oportunidade, servindo aqueles que não têm condição de assistir aos espetáculos comerciais, seja pelo alto preço do ingresso, seja por morarem longe dos centros mais cultos e com melhores meios culturais. Hoje, recordando toda a história do TU, vejo que nosso trabalho, feito com muito esforço e algum sacrifício, mas, sobretudo, num clima de brincadeira e alegria, frutificou, tendo no seu dia a dia produzido uma série de montagens, peças como Cabecinha de Vento, Mulheres Nervosas, Dias Felizes, Do Mundo Nada Se Leva, Os Interesses Criados, A Tia de Carlos, Lição de Botânica, Dirceu e Marília, Gonzaga, Revolução de Minas, o pai do Strindberg, A Dama da Madrugada, o Romeu e Julieta, assim, Mano das Minas, Longe dos Cílios, A Viúva Alegre, como eu falei, do Coelho Neto, a gente apresentou o Quebranto e o Patinho Torto, Irmão das Almas, Quem Casa Quer Casa, Judas em Sábado de Aleluia, As Desgraças de uma Criança, Juiz de Paz na Roça, A Família e Festa na Roça. Lembrando disso, acho que fizemos bastante. Paramos um dia com o nosso trabalho no Teatro Universitário, porque havia chegado a nossa hora de parar. A nossa vez de passarmos para a plateia, ou de nos impormos, como no caso de alguns, no teatro profissional. Isso aconteceu como acontece com tantos os grupos que se organizam, cumprem suas etapas e depois se dissolvem, tomando novos caminhos. E a grande verdade, pois que teatro universitário hoje tem que ser bastante diferente do que fizemos, do que fomos. Isso é renovação, coisa que ninguém pode evitar. Mais dia, menos dia, o que dá certo é fazer a coisa diferente, a cada hora, conforme as exigências da hora e a necessidade, é claro. Essa lição eu tenho comigo e por isso eu não sou uma pessoa agarrada ao passado, vivendo só do passado. Isso não me interessa. A cada dia, como hoje, estou sempre buscando outros afazeres, objetivos que me emocionam tanto ou mais que o teu, seja ou não com teatro. No Ministério do Trabalho, no Instituto Benjamin Constant, onde montei espetáculos com cegos, uma maravilha, sabe? O teatro me ensinou a hora de sair de cena e a hora de entrar em cena. A vez de um e de outro falar. É desse modo que a peça flui no palco, fazendo-se espetáculo. Assim como no teatro, na vida. Ninguém é protagonista o tempo todo, senão a peça não anda. E não andando, não há espetáculo. O Teatro do Estudante, Pascoal Carlos Magno. O Teatro do Estudante nasceu de minha mais total loucura. Eu tinha chegado da Europa e vi aqui a situação melancólica do teatro brasileiro. Um teatro sem muita orientação técnica, representado por atores e atrizes sem a menor preparação. Digo melancólico porque havia uma crescente ausência de público e um número cada vez maior de companhias que multiplicavam seus frágeis esforços, suas energias, sem encontrar eco por parte da plateia e da imprensa. Naturalmente, é preciso não esquecer que antes de nosso retorno ao Brasil, algumas pessoas isoladas haviam realizado obras gigantescas e que, nesse país onde a memória nacional não existe, esses homens de teatro foram duramente esquecidos, sendo a sua lembrança mutilada. Eu me refiro, por exemplo, a esses homens que eu considero extraordinários na história do teatro brasileiro, que foram Álvaro Moreira e Renato Viana. Álvaro Moreira, no velho Teatro Cassino, ali na beira-mar, teatro que as autoridades, na sua miopia, afirmaram estar ameaçado de desmoronar quando foi preciso dinamitá-lo para jogar suas paredes abaixo.
pois o Teatro Cassino, uma sala do Cassino Beira-Mar, instalou-se esse movimento que se tornou famoso e importantíssimo, o teatro de brinquedo. Álvaro Moreira e Eugênia Moreira encontrarão, no futuro, aqueles historiadores que lembrarão de sua admirável colaboração ao teatro brasileiro. Do outro lado do cassino havia o homem chamado Renato Viana. Renato Viana, que lutou desesperadamente levando seus elencos pelo Brasil afora, também deu uma lição de compreensão e de alto valor teatral em sua época. Acoimado, açoitado pela chacota, pela indiferença das autoridades, este homem, em 1922, tinha no seu espetáculo a última encarnação de Fausto vaiado no Teatro João Caetano, porque tinha a suprema coragem de nele apresentar música de Villa-Lobos e uma estrutura de espetáculo baseado na iluminação e no som. Porque eu não vou negar aqui a importância do Ziembinski no panorama teatral brasileiro, mas muitos anos antes que o Zimba iluminar as cenas do Vestido de Noiva, já havia entre nós o Renato Viana, que tão bem usava a luz com habilidade e coragem. Esse homem vira nas revistas estrangeiras que alguns autores ingleses e americanos representavam muitas vezes de costas para o público, e então ele também o fazia por aqui, com suprema ousadia. Pois quando cheguei ao Rio de Janeiro, eu que havia ajudado a fundar a Casa do Estudante do Brasil, percebendo que nada se pode fazer nesse país sem o apoio dos estudantes, apesar da má vontade de algumas autoridades de ontem, de hoje e de sempre, percebendo que nada se pode fazer aqui sem a participação dos moços, foi assim na nossa independência, na abolição da escravatura, na proclamação da República, na Aliança Liberal e no nosso movimento da Casa do Estudante. Quando andamos pelo Brasil afora, alvoroçando a consciência nacional, pois assim pensando reuni na casa da minha mãe dezenas de jovens, planejando criar o Teatro do Estudante do Brasil. Faço questão de ressaltar que nunca pretendi que o movimento se chamasse teatro universitário, porque teatro não pertence a uma classe. O erro dos teatros universitários que vieram depois é que nenhum deles era realmente de universitários que vieram depois, e que nenhum deles era realmente de universitários, mas sim abusavam do nome. Teatro do Estudante, que era para mim alguma coisa que abrangia estudantes de escolas superiores, secundárias, técnicas normais, e aceitava qualquer pessoa que quisesse fazer teatro e fosse menor de 30 anos. Eram todos estudantes de teatro. Havia uma mulher, uma extraordinária atriz, pessoa de cultura soberba, chamada Itália Fausta. Hoje, quase ninguém sabe que ela existiu. Eu a havia visto quando menino em todo um repertório da última classe e essa mulher comandava a cena com uma superioridade genial. Pois essa mulher não tinha encontrado até o momento a oportunidade de dirigir uma peça realmente significativa, a oportunidade de ensaiá-la, representá-la, montá-la, e então eu a convidei para comandar meus jovens na montagem do texto shakespeariano Romeu e Julieta. E por seu empenho, eu nunca me esquecerei da colaboração, da sensibilidade, do conhecimento cênico, da inteligência de Itália Fausta. Para dizer-lhe obrigado, o grande teatro ao ar livre existente na aldeia do Arcozelo tem o seu nome, Teatro Itália Fausta. Esse teatro, quem sabe o único ao ar livre de todo o Brasil, uma cópia dos teatros gregos, podendo acomodar 1.500 pessoas, todo circundado por árvores velhas, glorificando ad eternum essa que merece e deveria ter o busto na cidade do Rio de Janeiro, pelo qual fez tanto por nosso teatro. É bem verdade que Romeu e Julieta foi representado certa vez pelo Teatro Universitário, mas não com aspectos que demos à nossa montagem. Primeiro, era a presença do diretor que tinha por obrigação ensaiar o texto, unificando-o no trabalho com o cenógrafo e com o iluminador, criando assim toda uma concepção bem unitária do espetáculo. E assim, Romeu e Julieta apresentou figurinos de Tio de Cantil, Clotilde Cavalcante, e cenários, na impossibilidade de termos melhores recursos para levá-los adiante, cenários aproveitados dentre os melhores elementos da cenografia encontrados no acervo do Teatro Municipal. O espetáculo fazia-se acompanhar de uma orquestra e de todo um corpo de baile, de sorte que foi realmente uma revelação. Representado no João Caetano,
interessou tanto ao público quanto à crítica, e assim, em menos de 3 noites, passamos para o palco do Municipal, onde demos várias récitas, com casa cheia, todos a convite. A crítica foi de uma generosidade imensa, constatando revelações de elenco. Nomes, entre outros, esses que até hoje são pessoas importantes do nosso mundo teatral, do nosso cinema. Nomes como Sônia Oiticica, Paulo Porto, Sandro Polônio, o saudoso Mafra Filho. Sônia Oiticica, nossa Julieta, talvez seja a mais bela voz da atriz em todo o Brasil. Voz iluminada, redonda, dizendo as doces falas da donzela de Verona com empenho e vocação, da melhor maneira possível que lhe permitia a sua juventude. O Romeu, de Paulo Porto, era um trabalho de propriedade, pois tinha esse jovem estudante de direito seus 20 anos, quando a sensibilidade da gente está à flor da pele. Mal realizamos e apresentamos o espetáculo, o teatro do estudante já interessava e chamava a atenção das plateias. Tomava conta dos jornais e revistas, mas foi também quando vi, para o meu espanto, que eu tinha um déficit. Dos recursos que obtivemos aqui e ali, eu tinha uma dívida de 25 contos. Mais ou menos 25 mil cruzeiros hoje. Então, como o presidente Getúlio Vargas sempre se mostrava muito amável comigo, e uma vez, numa roda de amigos, me disseram que fora ele, em certa época, cronista teatral, e mesmo que havia escrito uma peça que deve estar hoje inédita, quem sabe perdida, fui procurá-lo. Quando ele me disse: estou muito contente com o seu trabalho. A Darcy foi ver e gostou. As meninas também. Todo mundo me fala, mas tu estás precisando de quanto? Aí eu respondi: 25 contos, presidente. O presidente Getúlio Vargas, olhar mais simples do mundo, me falou: vai lá fora, pede um memorando ao Vergara e faz o seu pedido. Mas pede o dobro. Eu perguntei: mas presidente, por que o dobro? Aí ele explicou: não, porque eu conheço muito bem as coisas, tenho experiência de anos de governo. A gente pede o dobro para receber o que tu precisas, porque vai ser cortado aqui e acolá até receberes o que precisas. Recebi 2 meses depois 24 mil e poucos cruzeiros. Mas o Teatro do Estudante do Brasil continuou sua tarefa. Devo dizer que depois de Romeu e Julieta, Itália Fausta embarcou para a Europa. Na época, uma senhora viera me procurar do Ministério das Relações Exteriores, querendo que eu legalizasse seus papéis aqui. Era uma atriz portuguesa de muita fama que não tinha até então encontrado campo de batalha no Brasil. Ela passou a dirigir os espetáculos do Teatro do Estudante. Dona Esther Leão, atriz perseverante, mulher pertinaz, ela preparou mais de 2 dezenas de atores para o teatro de hoje. Uma pessoa aparentemente difícil, dura, mas os espetáculos feitos por ela tinham um doce ritmo, fruto de todo um processo seu muito especial de excelentemente conduzir os atores, por menos experientes que fossem, através das cenas mais difíceis. Com Dona Esther, demos continuidade ao movimento. Certa feita, entrou em meu gabinete no Ministério das Relações Exteriores uma menina muito bonita, funcionária da casa. Eu logo perguntei a ela: a senhora já fez teatro? E ela disse: não, nunca. Não me contive. Quer fazer teatro? Ela não era estudante. Pois então eu a matriculei numa escola de datilografia. E essa moça de repente se tornou a famosa Yara Salles. Fomos desenterrar no arquivo das peças brasileiras a Leonor de Mendonça, de Gonçalves Dias. Adaptei o texto, cortei o que me parecia desnecessário e essa peça foi levada ao Teatro Municipal com o esplendor dos cenários de Oswaldo Sampaio. Foi quando então se apresentou Yara Salles, junto de Danilo Ramires e de outro rapaz talentoso chamado Ataíde Ribeiro, hoje professor de psicologia. Era todo um corpo de baile, músicos compondo, o imenso sucesso de Leonor de Mendonça. Tão grande sucesso que me lembro muito bem de Bandeira Duarte fazendo a crítica da peça em 2 colunas, em grifo, na primeira página do Globo. Em seguida, a Leonor de Mendonça fizemos Romanescos, de Rostand. Com o tempo, verificamos que o Brasil inteiro copiava os processos do Teatro do Estudante. Eram grupos de amadores, operários, funcionários públicos, uma multiplicação de pequenos teatros pelo Brasil afora, seguindo o meu modelo em todos os estados do país. Mas, por outro lado, eu acho que a coisa mais importante do Teatro do Estudante nessa época foi impor a língua brasileira no nosso palco. Naquele tempo, o ator nacional falava português com um terrível sotaque lusitano.
Um ator famoso da época, o Leopoldo Frois, quem o ouvisse interpretando pensava ser um lisboeta exilado no Brasil. Todos os seus colegas de trabalho falavam e se movimentavam em cena como se fossem portugueses exilados entre nós. Há mesmo um artigo, um estudo seríssimo de Maria Paula Adame, antiga professora de dicção da Escola Martins Pena, uma mulher realmente extraordinária, artigo em que ela prova isso. Também há outros estudos frisando a importância do teatro do estudante como veículo de imposição do acento brasileiro no Teatro Nacional. Pois, quando eu fui a um congresso de língua falada na Bahia, todos os congressistas, homens ilustres, disseram que o teatro do estudante venceram uma batalha, pondo nossa língua no palco do Brasil. Outra coisa importante, outra novidade do teatro do estudante foi ter acabado com o anacronismo do ponto. Antes, os atores se moviam em cena ouvindo o que lhes dizia o ponto. A própria plateia ouvia as falas do ponto muito antes dos atores responsáveis por elas pronunciá-las. Outra novidade do nosso movimento foi impor aos intérpretes a dissecação dos personagens, antes de interpretá-los. Essas coisas são importantes de serem lembradas para a reafirmação do significado do teatro que fazíamos. Depois de um certo número de espetáculos, eu fui obrigado, por causa da carreira diplomática, a me afastar do Brasil. Chamei para ocupar o meu lugar de diretor do Teatro do Estudante, na sua faina, uma mulher que considero das mais extraordinárias intelectuais do nosso país, Maria Jacinta. Escritora ilustre, tomou em suas mãos todo um grupo de jovens e apresentou, na ocasião, entre outras peças, O Jesuíta, de José de Alencar, Como Quiseres, de Shakespeare, remontagens de Romeu e Julieta e outras peças mais. Textos novos, desconhecidos no país, textos de Marivaux, Molière, repertório riquíssimo, muitas vezes com a colaboração de um diretor esquecido pela desgraça desse país, que não tem memória nenhuma, o Adacto Filho. Agora mesmo terminei o que talvez seja a minha última peça, Depoimento Inicial, um texto autobiográfico. Pois essa peça eu a dedico a Maria Jacinta, autora teatral da melhor qualidade e cuja pertinácia e sensibilidade trouxeram para o teatro brasileiro a nossa Cacilda Becker, a Zezé Pimentel, o Alberto Pérez e outros valores mais. Maria Jacinta, não custa dizer, é a mulher forte que firmou em nossa história do teatro brasileiro a ideia de um repertório comprometido com a consciência do público e voltado ao propósito da transformação social. Mais tarde, Maria Jacinta se afastou do Teatro do Estudante, por motivos que aqui não vêm ao caso. Então, José Jansen, um moço que eu trouxera de Maranhão, que é até hoje o maior professor de maquilagem do Brasil, assumiu a direção do movimento para apresentar algumas peças como El Rei Seleuco, de Camões, e outro texto do Gil Vicente. Aí eu voltei da Europa, reunindo todas as minhas forças, disposto a dar nova injeção de vigor ao Teatro do Estudante, pretendendo ensinar aqui o Hamlet de Shakespeare. Isso, a princípio, foi motivo de chacota e anedota por toda parte. Como montar o Hamlet no Brasil? É loucura! Coisa e tal. Havia entre nós um diretor alemão, um homem admirável, também esquecido, o Dr. Hoffmann Heinz, um intelectual de uma cultura soberba, um titã com grande amor à juventude, capaz de modelá-la, orientá-la, subjugá-la com a sua força. Sob sua direção, começamos os ensaios de Hamlet. Comigo, eu trouxera da Europa uma mulher genial, a Claude Vincent. A Claude Vincent, que eu chamava realmente Agnes Claudius, que foi entre nós, por muito tempo, crítica teatral da tribuna da imprensa. Miss Claude começou a fazer um curso na Casa do Estudante sobre temas shakespearianos. Centenas de jovens ocorreram até seu curso, desejosos por saber, ouvir e tomar notas. E ela, em pouco tempo, já falava português, apesar do seu forte sotaque inglês, e assim o curso seguiu lado a lado nos ensaios. Depois de 7 meses de ensaios, conseguimos uma verba de 80 mil cruzeiros do MEC. Um milagre, uma ninharia para uma montagem que custou mais de 400 mil. Mas lutamos e conseguimos fazer nosso espetáculo, que trouxe um novo cenógrafo para os palcos brasileiros. Um jovem talentoso, o Pernambuco de Oliveira, trazia um elenco da melhor categoria, lançando os estudantes Sérgio Cardoso, Sérgio Brito, Maria Fernanda, Jaci Campos, Fregolente, Luiz Linhares e outros, somando seus esforços à presença da beleza do espetáculo.
do texto e da direção. Hamlet conseguiu um impacto terrível. Durante 50 noites, foi representado no Teatro Fênix, superlotado. Nesse teatro superlotado, um calor terrível, o espetáculo mereceu críticas, crônicas e comentários jornalísticos os mais favoráveis. Eu mesmo tenho aqui em casa 4 ou 5 volumes de recortes sobre a presença do Hamlet no teatro brasileiro. Uma promoção cheia de entusiasmo. Inclusive, vou confessar aqui o que raras vezes falei a alguém. Preocupado em firmar o espetáculo entre nós, eu mandava cartas para os meus amigos na Europa, solicitando todo o apoio deles. Uma coisa assim: John Gielgud, você me faz o favor de me mandar o telegrama que aí vai no texto? Saúdo o Teatro do Estudante, desejo todo êxito, John Gielgud. Fiz isso com muita gente, com o Vittorio Gassman. E então os jornais ficaram cheios de telegramas e os malditos ainda dizendo que o Pascoal Carlos Magno dá a impressão de que o mundo inteiro vai parar porque ele está apresentando Hamlet. O certo é que fizemos o maior sucesso. Sobre a estreia, há uma história pitoresca que eu gosto de contar. No Hamlet, o Pernambuco de Oliveira ia estrear como cenógrafo e figurinista. Ele tinha largado o emprego no Banco do Brasil, querendo ficar rico e famoso com o teatro. Pois bem, no dia da estreia vem a Maria Fernanda como uma doida, mais doida do que ela é. E assim, Pascoal, minhas roupas não chegaram. Eu tenho uma roupa em frangalhos e eu não tenho nada mais. Aí vem o Sérgio Cardoso e diz assim: Pascoal, querido, eu não tenho roupa nenhuma, só tenho essa malha e uma blusa que eu ganhei. Atrás dele veio o Luiz Linhares. Eu não vou entrar, não tenho roupa. Uma aflição. Dona Augusta Gil, que morava em Bangu e era nossa costureira, não tinha aparecido. Naquele tempo não havia ensaio de roupa e os trajes chegavam na hora da estreia, pois o teatro estava superlotado. Eu tinha dito ao Jaci Campos, que era assistente de direção, para ele ir à casa do estudante e trazer para o Fênix tudo o que encontrasse por lá das nossas velhas montagens. Quando o Pernambuco viu que o elenco ia entrar com aquelas roupas velhas, começou a chorar. Meu Deus, eu que abandonei o Banco do Brasil, meu Deus do céu, que vergonha para minha glória, tudo destruído, meu sonho destruído. Aí começa o espetáculo, os clarins, as bandas, e aparece então a primeira cena do castelo. Os cortesãos, o rei e a rainha, uns com roupa de Marivaux, outros de Molière, outros de Gil Vicente, um inferno, uma loucura. A plateia estupefata. Mas isso é uma doideira. O Pascoal enlouqueceu. Quando estava tudo isso entrando em cena, querendo convencer, ouviu-se um grito nos bastidores. Dona Augusta chegou! Ai, meu Deus. O elenco deixou o palco na correria, indo mudar as roupas. Eu estava lá dentro, dando calmante, sais e tudo mais para acalmar o Pernambuco. Começado o espetáculo foi aquela coisa mais linda. Mal terminava o primeiro ato, uma gritaria. No segundo, aplausos frenéticos. Eu chorava, do meu lado, um monte de roupa velha jogada às pressas no chão. Aquele dia 6 de janeiro de 1948, data histórica do teatro brasileiro. No palco do Fênix, projetava-se Sérgio Cardoso, nosso Hamlet. Hoje, muito se fala e se escreve a respeito desse grande ator do nosso teatro. De minha parte, eu sei o quanto Sérgio sofreu ao alugar nossos palcos, nossos teatros, indo trabalhar para a televisão. O teatro era sua vida. De uma feita, eu e ele passeávamos por uma avenida em São Paulo, quando dele se aproximou uma jovem com um lápis na mão e lhe pediu um autógrafo do então famosíssimo Antônio Maria. Sérgio pegou o papel, o lápis, anotou uma dedicatória à moça, assinando a lembrança como Antônio Maria, escrevendo entre parênteses, ex-Sérgio Cardoso. Falar do Hamlet de Sérgio é uma coisa a respeito da qual sou autoridade, suspeita e comprometida. Eu já conhecia muitos e tantos Hamlets, mas creio que ter sido o de Sérgio o mais belo dentre todos que eu já vi. Ele tinha 20 para 21 anos, quando eu afirmei pelo Correio da Manhã, em 4 colunas, que o maior ator do Brasil se chamava Sérgio Cardoso. Causei, creio, um certo pânico e má vontade entre os velhos atores. Mas eu falava a verdade. Não sei de quem tivesse voz mais bonita que o Sérgio. Quem dissesse com tamanha propriedade as falas do príncipe da Dinamarca, sabia transmitir a poesia de Shakespeare com uma sensibilidade aguda, sem um tropeço de voz ou um gesto.
Ele atravessava uma cena em que tinha de percorrer 30 e tantos degraus e Sérgio era quase cego, sem óculos. Subia e descia a escada correndo, de espada em punho, sem titubear um só segundo, me pondo desesperado na plateia, com medo de que o Sérgio se ferisse ou rolasse em uma queda a qualquer instante. Os grandes monólogos de Hamlet eram todos saudados com estrepitosas ovações da plateia. O público chegou certa vez a invadir o palco para levar Sérgio Cardoso nas costas em triunfo. A saída final de Sérgio de cena, Hamlet já morto, era assistida por todos de pé, em aclamação e às vezes até em pranto. Ao lado de Sérgio, Maria Fernanda criava a nossa Ofélia. Ela trazia ao teatro a sua beleza, a glória e a sensibilidade dessa grande poetisa do Brasil que foi Cecília Meirelles. E o gosto apurado desse outro artista duramente esquecido que foi seu pai, Correia Dias, pintor, desenhista de mão firme. Moça íntima da poesia e das artes plásticas, a voz e os movimentos de Maria Fernanda em cena expressavam sua herança, transformando sua Ofélia num espetáculo de beleza e arte. A loucura de Ofélia comovia a todos. Não havia nenhum artificialismo em seu desempenho, acima de tudo, fruto de uma natureza inigualável. Foi tão curiosa a vitória do espetáculo que ouvíamos nas ruas de qualquer um a jocosa brincadeira. Há algo de podre no reino carioca. Entrássemos em qualquer loja da cidade, então um rapaz ou uma moça balconista vinha logo dizendo: "O senhor é do Hamlet? Que beleza!" E muitas vezes chegavam a recitar trechos ou passagens de cor. Depois, passamos o Hamlet para um teatro maior, onde demos mais 20 récitas. Encenamos em seguida, no Teatro Fênix, a Inês de Castro, de Antônio Ferreira, uma das mais belas montagens que eu já vi na minha vida. Cenários de Pernambuco, que fazia o papel principal. Coro, danças e tudo isso. Mas o estranho público, o mesmo público que nos havia aplaudido e estimulado no Hamlet, não foi a Inês de Castro, que saiu de cena em menos de 10 dias. Esse foi o Sala TUSP. Sala TUSP, o podcast do Teatro da Universidade de São Paulo.